5h29, o Cláudio, hoje o ministro Luiz Fux fez um pronunciamento lá na abertura da sessão no STF, fez um balanço, na verdade, da gestão dele, que eu sinceramente tinha perdido as contas. Um ano da gestão de Luiz Fux sobre o comando ali, né, no comando do Supremo Tribunal Federal. E ele destacou ali alguns pontos relativos a essa passagem dele em relação a decisões da Corte durante a pandemia, né, e principalmente citou, né, momentos de tensão ali com o presidente Jair Bolsonaro. Entre as falas do Luiz Fux, ele disse que nunca houve nem haverá qualquer espaço para o desânimo ou amedrontamento por parte do Supremo diante dos inúmeros desafios políticos e institucionais. Seguimos conscientes e firmes no propósito de salvaguardar o regime democrático e a rigidez do texto constitucional, qualquer que seja o preço político que tenhamos que pagar, sem mencionar o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que o relacionamento institucional frutífero tem sido a razão pela qual este STF se apresenta como exemplo vivo de que a democracia deriva do dissenso institucionalizado e não da discórdia visceral ou do caos generalizado. Como é que a gente pode fazer esse balanço aqui do primeiro ano do Luiz Fux, hein? Bom, assim, eu sempre fico muito... A gente fica um tanto quanto, como é que eu diria... com dificuldades de comentar insinuações, né? O presidente do Supremo o tempo todo ficou fazendo insinuações. Eu acho que ele, como chefe do poder, tinha que ser mais claro, né, nas suas colocações, inclusive dando nomes aos bois. Acho que o presidente do Supremo deveria evitar declarações políticas. Você não assiste em lugar nenhum do mundo presidentes de Suprema Corte fazendo discurso político, ainda mais fazendo discurso no aniversário de um ano. Um ano é nada, né? Enfim, mas de qualquer maneira, assim, um discurso no final da gestão, um balanço, etc., eu acho que faz algum sentido, mas o presidente atual gosta muito de fazer posicionamentos políticos, né? E ele cometeu alguns exageros. Dizer que o Supremo privilegiou a defesa da rigidez da Constituição é um excesso, né? Tem um processo em julgamento na Corte, que é o do marco temporal das terras indígenas, que é uma demonstração de desapreço à rigidez do texto constitucional, porque está lá na Constituição definido o marco temporal. Por que o Supremo está discutindo isso? O Supremo tem que tomar medidas, né, no sentido de preservar a rigidez do texto constitucional e não colocar questões em votação para eventualmente, imagina se eles descambam para esse desatino de simplesmente tornar sem efeito um artigo da Constituição, né? Imagina, é exatamente isso que está acontecendo no Supremo. O Supremo está discutindo se vale ou não vale um artigo da Constituição, que foi uma Constituição a Constituição Cidadã, que foi promulgada lá atrás, né, já há tanto tempo, 30 anos, lá pelo então deputado Ulisses Guimarães, né, quando ele fez aquele discurso brilhante legando ao país o texto constitucional. O que se espera do Supremo é que a sua atuação na defesa do texto constitucional e não do seu questionamento permanente, e servindo de instrumento para isso, servindo de instrumento de ONGs, né? Muitas delas malandras, picaretas, interessadas em terras, interessadas em explorar a riqueza das terras, de terras que não pertencem aos índios. É por isso que essas ONGs financiam manifestações de índio, etc., mentindo para os índios, dizendo que o Supremo ou o governo está querendo tirá-los das terras que eles têm, terras que são deles, que ninguém vai tirar, aqueles 14% do território nacional citados ontem na ONU pelo presidente Jair Bolsonaro, que correspondem às áreas somadas da Alemanha e da França. Esse território é do índio, né? Está na Constituição, são terras que eles ocupavam quando se deu a promulgação da Constituição lá de 1988. E o Supremo agora está questionando isso, está servindo de instrumento de ameaça à rigidez do texto constitucional. Então, quando eu ouvi isso do ministro Luiz Fux, e não somente eu, né, mas qualquer cidadão que preste atenção nessas coisas achou meio estranho. Mas, de qualquer maneira, assim, não foi mais sério nem mais grave do que outras declarações políticas que ele tem feito ao longo dos últimos meses.
Aliás, Lana, se a gente listando aqui vocabulários dos ministros do Supremo, o Marco Aurélio Mello, né, a gente pode listar aqui uma dezena de expressões, né, tempos estranhos, né, essa talvez tenha sido a mais emblemática do Marco Aurélio Mello. Do Luiz Fux é rigidez, né? Ele usa muito rigidez. Ele usa. Eu acho que do ponto de vista da população em geral, a gente tem bastante coisa para reclamar do Supremo Tribunal Federal, mas também tem bastante coisa a agradecer, porque eles tiveram também um papel importante nessa gestão conturbada que o governo Bolsonaro fez da pandemia, né? Ao delimitar que governadores e prefeitos também têm responsabilidade de tomar a palavra final, principalmente ali no momento em que o lockdown era tão necessário, né, Cris? E o presidente Jair Bolsonaro fala e parece que vai continuar falando sempre, constantemente, contra o lockdown e o isolamento social, estimulando que as pessoas se contaminem, né, como se existisse uma imunidade natural contra a Covid, coisa que já foi amplamente derrubada, questionada. Não existe só com a vacina para construir uma imunidade permanente e relativamente permanente, né, Cris? Então, acho que, e também no combate às questões, os ataques à democracia, o Supremo Tribunal Federal teve um papel importante de se posicionar em muitas questões polêmicas e que eu acho que, infelizmente, a gente tem que discutir, né? Seria bom se a gente não vivesse no Brasil em que a gente tivesse que falar sobre democracia, sobre Estado democrático de direito, que isso fossem consensos, que não fossem questionados, que não fossem, né? Se não fosse assunto, seria mais fácil, porque a gente falaria do Brasil dos problemas reais, que é inflação de quase 2 dígitos, desemprego em 14 milhões de pessoas, né? Um índice recorde, problemas reais, o preço dos alimentos, dos combustíveis, está tudo da energia elétrica, todas questões muito importantes e que precisam de soluções emergenciais, socorro mesmo para a população, né, Cris? Acho que a gente deve reconhecer que o Supremo Tribunal Federal tem um papel muito importante em algumas questões que a gente teve que enfrentar no último ano. 5h36.